no livro de Apocalipse, capítulo 4. Quem tem a Bíblia, quem não tem, compre uma mais rápido possível, irmão. E se você não trouxe hoje, acompanha com este irmão aí que está do seu lado, que tem um exemplar da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, aleluia, nós vamos, em nome de Jesus, glorificar a Deus hoje muito. Aleluia, irmão. Você foi criado para adorar a Deus, eu também. E nós vamos fazer válido essa chamada. E lendo o livro de Apocalipse, nós vamos, a partir do verso 4, fala sobre este mistério poderoso. Está escrito assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Aleluia! Diga glória a Deus. Oh, maravilha. Amém. Glória a Jesus. Num domingo retrasado, nós falamos um pouco sobre o trono de Deus, sobre essa majestade, essas coisas tão fora da nossa imaginação. Não dá para imaginar. O homem de Deus, ele escreveu de uma forma muito simples. E assim como na linguagem simples dele, ele escreveu. E assim também, quando a gente lê, a nossa mente não fica tão nutrida, porque nós dependemos da imaginação, da forma como ele enxergou, ele escreveu. Ele não detalhou muito, mas ele encontrou o tempo suficiente para contar quantos tronos estavam lá do trono de Deus, aonde Deus estava. E nessa dedicação, nesse detalhe que o servo do Senhor João, recebendo a revelação, escreveu para nós hoje, é de suma importância nós entendemos por que dos 24. Se ele não falou, não detalhou tão bem, tão grande é essa majestade de Deus. Ele falou que o que ele via de Deus era só uma luz, era uma luz sardônica e jaspe, uma cor que mesclava outras cores no trono, vozes e trovões. O que também ele ficou abismado foi ver aqueles 4 seres que voavam com as 6 asas e cheios de olho. Mas aí ele fala: nesses tronos haviam anciões. O que é? Que são esses homens? Que fazem? Por que lá estão? Talvez você é curioso. Eu sou. Mas se você não é curioso, hoje você vai participar da minha curiosidade. Mas uma coisa eu digo para você, amada igreja: hoje você vai entender um pouco mais do que você está fazendo aqui hoje. O que você faz toda vez que você vem na igreja. Você vai entender um pouco mais. E isso é maravilhoso. Aleluia! Muito mais do que buscar prestígio na terra, nós temos um ministério a galgar. Quando se fala de tronos, e esses tronos, eles estavam lá no trono de Deus, refere-se a anciões, pessoas velhas. Dentro da Bíblia, quando se fala de ancião, está referindo-se a pessoas sábias, não apenas velhas. Porque no livro de Eclesiastes fala que existem velhos duros de coração. Mas o ancião, referenciado aqui, está dizendo que é uma pessoa velha e sábia. Uma pessoa que chegou na sua existência terrena. São muitas as colocações nos estudos teológicos. Alguns divagam, vão falando que isso são anjos, mas não são anjos. Outros vão dizendo que é
a totalidade da igreja, mas eu também afirmo que não é. Basta você olhar um pouco mais para a Bíblia. E nessa curiosidade e dúvida de muitos pregadores, pastores, teólogos, que não sabem definir exatamente o porquê de que Deus colocou 24 tronos menores e que sentam-se a esses tronos homens que encontraram um apreço, uma aprovação de Deus para colocar ao lado. Tanto que Jesus falou a respeito desse crescente ministério e que pessoas devotas, entregues, poderiam galgar, subir esses degraus da fé, do serviço, ao ponto que os filhos Filipe e seu irmão, outros falaram: Senhor, nós queremos sentar, concede-nos sentar para a direita, sentar do teu lado. A mãe pediu isso para os filhos, foi um pedido, e Jesus falou assim: não cabe a mim, não cabe a mim, ainda que exista lá no céu uma posição, um lugar de destaque, existirá sim uma diferença de quem fez mais e quem fez menos. E Jesus falou: mas se vocês puderem ser batizados no mesmo batismo que eu vou ser batizado, então talvez vocês consigam ter o prestígio de sentar ao meu lado lá no céu. E Jesus não quis ser honrado aqui. Jesus quis assentar à direita de Deus Pai. Aleluia! Jesus, de tudo que fez, ele ficava focalizado no lugar que ele ia encontrar lá ao lado do Pai. Mas a gente encontra 24. Será que a gente já esqueceu que também temos essa oportunidade de subir e ocupar um lugar de honra diante de Deus? Muitas pessoas se esmeram, se esforçam, estudam, dedicam a sua vida aqui para ter um prestígio, reconhecimento, fama, o que seja, querem ser reconhecidos. Muita gente gosta de ser massageada no seu ego, gosta de ser colocado em lugares de destaque. Mas, irmãos, tudo isso é muito pequeno, porque a verdadeira honra é ser reconhecido por Deus. Aleluia, irmãos! E Jesus ensinou o segredo para nós lá alcançarmos um maior destaque. Jesus disse: aquele que serve aqui é grande lá. Quanto mais você servir aqui, mais engrandecido você será diante de Deus. Mas esses 24 anciões são pessoas que ele, o servo de Deus, enxergou, mas ele viu também acontecimentos futuros. Então não quer dizer que esses 24 lugares estão totalmente ocupados. Pode ser, há uma dúvida, que pode ser que já está totalmente ocupado e dali para baixo vão se posicionando os irmãos que mais se dedicam na obra de Deus, como pode ser que vai chegar a completar os 24 anciões. Mas não vamos se preocupar com esse detalhe, porque o final desfecho dessa mensagem já resolve essa dúvida. Aleluia! 24 anciões coroados por Deus. E a Bíblia diz que eles estão lá adorando o Senhor. Eles, com o movimento dos 4 seres que voam, eles, na adoração dos 4 seres, dos 4 evangelhos, na manifestação do evangelho sendo anunciado na terra, a manifestação onipresente de Deus move o coração dos 24 anciões, que também adoram a Deus na mesma intensidade. Se você ler mais, você vai ter isso. No capítulo 5, você vê que eles lançam as coroas aos pés do único poderoso que pode abrir os 7 selos, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então eles, aleluia, eles reverenciam somente ao Pai, e eles reverenciam a Cristo. E vamos para o livro de Crônicas. 1 Crônicas, abra a sua Bíblia e vamos entender os 24 anciões. Diga aleluia. Diga glória a Deus. 1 Crônica 24. Pastor, o que são esses 24 anciões? Volta a pergunta. O senhor falou, mas dá
Dá para explicar mais fácil? No livro de 1 Crônicas, no capítulo, aleluia, 24, 1 Crônica 24, nós vamos explicar. Aonde o título diz: Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. Aleluia. Diga assim comigo: 24 turnos. O que você entende com turno? São fases, né? Fases. Uma interligada à outra. Uma que cobre a outra. Turno. 24 turnos. Davi foi o responsável a fazer uma divisão. Desde quando manifestou ali a desgraça por intermédio de Nadab e Abiú, aonde o ministério sacerdotal foi manchado, ali Davi consertou. Vamos ler então. Quem achou, diga amém. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. Presta atenção, já dá para falar algo da parte do Senhor. No sacerdócio, na linha sacerdotal, levantado por Moisés, que deveria ele ocupar essa posição, mas como ele intercedeu para que o dom passasse para o irmão, o dom vocálico, Moisés ficou com o dom de manifestar maravilhas. Moisés depois se preocupou e quis resgatar o dom vocálico, e Deus não deu em pedra. Mas o dom vocálico, o dom de falar, o dom de orar, o dom foi passado para Arão, seu irmão. E o seu irmão então foi instituído por Deus no livro Levítico. Ele foi colocado como sacerdote eterno, e Deus deu para ele a incumbência. Deus melhorou o ministério de Moisés e Deus melhorou o ministério de Arão, porque ambos passaram por várias provas ministeriais, foram afrontados. Mas no caso de Arão, ele teria a responsabilidade do cuidar da igreja, de adorar, de prestar a Deus os sacrifícios, de cuidar dos utensílios, de armar as tendas. Então por ele foi levantado, e eles foram administradores da glória de Deus. Uma coisa maravilhosa, aleluia. Eles passaram a ter a presença de Deus como presente para eles. Eles oravam em favor do povo, foram sacerdotes. Mas aí começou Satanás a agir na família, sabendo que dessa descendência haveria então homens e mulheres de Deus capacitados para entrar na presença de Deus, orar por pessoas e Deus operar e fazer milagre e maravilha. E Deus perdoa pessoas pela simples oração e presença desses homens. Então Deus levantou uma classe sacerdotal que até hoje sobrevive, e Deus tem levantado altares e colocado sacerdotisas, mulheres de Deus e homens de Deus para orar em favor do povo, pregar a palavra de Deus em favor do povo. E assim Deus tem feito, louvado seja Ele. Deus tem levantado ainda essa geração, que ainda essa linhagem permanece, mas Satanás tenta de todas as formas fazer com que sacerdotes caiam. Infelizmente, nós temos visto a queda, mas felizmente temos visto homens que sobem até o trono dos 24. E assim Deus tem levantado homens e mulheres. Aleluia. Maravilha. Glória a Jesus. Deus chamou você. Nós somos chamados para entrar na presença dele, irmãos. E assim, nós temos que evitar. Não vou ministrar sobre a causa de Nadab e Abiú morrer cedo, mas imagine que foram filhos desobedientes, foram teimosos, erraram, foram consumidos, porque afrontaram agir de modo errado no ministério. Morreram e não tiveram filhos, porque Deus já barra ali para não nascer sacerdote do diabo. Deus, ele preserva a linhagem bíblica. E Davi
ficou preocupado porque Arão teve 4 filhos. 4 filhos, amém, irmãos? E aí, Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar foram os únicos que ficaram. Foi dividido o ministério de Arão para que também os filhos colaborassem e desse sequência na morte de Arão. E começou Davi a se preocupar com a linhagem sacerdotal. Ele falou: nossa, o único sacerdote Arão, né, deixou 4 filhos, e nós temos que preservar esses 4, mas infelizmente 2 já morreu. E se morrer esses 2, nós vamos ter problema. Olha para cá. Deus está interessado em multiplicar sacerdotes. Davi representa Deus quando ele então chama os 2 irmãos. Vamos ler para compreender melhor. Aleluia. Deus está querendo o sacerdote. E diz aqui a palavra do Senhor, versículo 3: e Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício, no seu ministério. E achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, quantos? 16 chefes das casas dos pais. Mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, quanto? 8. 16 mais 8, quanto dá? 24. Louvado seja Deus. 24. Aleluia. Verso 6. E os registrou Semaias, filho de Natanael, escrivão entre os levitas, perante o rei e os príncipes. E Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte. Diga assim comigo, verso 5: e os repartiram por sortes. Está escrito isso na sua Bíblia? Sortes. Então vamos lá, vamos entender. Espera aí. Então a preocupação da vida: temos que multiplicar sacerdote. Tem que haver mais, tem que ter mais. Mais gente vai entrar na presença de Deus, aleluia. Mas vamos olhar agora para os 2 filhos que sobrou, Itamar e Eleazar. Olha aí, quem vai fazer o quê? Bom, um vai escrever, outro vai servir lá na casa do rei, outro vai servir no templo, outro vai servir na música, e assim nós vamos fazer uma separação, e vamos ver. Eleazar teve mais filhos, teve mais chefes, então vamos colocar, como ele teve mais, não dá para fazer uma separação justa, porque ele teve mais que o outro teve 8, ele teve 16. Então, vamos fazer o seguinte: Davi chegou e fez assim: vamos juntar aqui os chefes, vamos lançar sorte. Por quê? Porque nós queremos 2 casas. 2 casas, a casa de Itamar e a casa de Eleazar. 2 casas. Então, quando for entrar na presença de Deus, queremos que entre 2. Dentro do ano, uma vez ao mês, o ano possui 12 meses, então dá para entrar 2 ao mesmo tempo na presença de Deus. Então vamos garantir que esses homens entrem na minha presença, entrem na presença de Deus. E eles separaram as 2 casas e assim fizeram uma separação. Como? Não podemos fazer 2 casas. Por que se nós fizermos 2 casas com os filhos? Aí vai dar 8 e vai dar 16. Então vamos fazer o seguinte: vamos misturar. Mistura os sacerdotes. E vamos lançar sorte. Vamos ver. Mês de janeiro. Lança sorte. Quem vai entrar na presença de Deus? Vamos para a Bíblia. Verso 7. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe,
A segunda, a Jedaías. A terceira, Harim. A quarta, Seurim. A quinta, a Malquias. A sexta, a Mialim. A sétima, a Racós. A oitava, a Abias. A nona, a Jesua. A décima, a Secanias. A undécima, a Eliasibe. A duodécima, a Jaquim. A 13ª, a Rupá. A 14ª, a Jezebeabe. Meu Deus. Cada nome, Jesus. A 15ª, Bilga. A 10ª, a Imer. A 17ª, a Rezir. A 18ª, a Rapizés. A 19ª, a Petaías. A 20ª, a Jeesquel. E a 21ª, a Jaquim. E a 22ª, a Gamu. E a 23ª, a Delaías. E a 24ª, a Maazias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhe fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha ordenado. Dai glória a Deus, irmão. Aleluia! O seu nome está escrito lá no livro de Deus, irmãos. Aleluia. Olha, foi chamado esses varões, e por sorte foram sendo selecionados, foram tendo essa graça de entrar na presença de Deus, não é? Que maravilha! Se nós olharmos aqui, Jaquim entrou, foi escolhido aqui, Jaquim 2 vezes. Na 21ª, Jaquim, e ele também foi escolhido na 10ª, na 12ª, a Jaquim. E também tem um outro que teve essa graça de entrar na presença de Deus 2 vezes no ano. Pastor, grande coisa. O que eu tenho a ver com isso aí? Irmãos, a Bíblia diz que a missão deles era entrar na presença de Deus e cumprir o ministério. Os 24 anciãos estão lá cumprindo o ministério de adoração. Eles lá não precisam fazer o que esses tiveram que fazer. Porque lá no céu não precisa mais sacrifício, diga amém. Lá eles não precisam mais degolar um animal, fazer a queima do incensário. Eles não teriam mais lá no céu essa missão, porque é uma missão nossa, de quem está na terra. Então só restou para eles, dentro do ministério deles lá no céu, só restou adorar. É o único ministério que vai ficar. Aqui vai ficar as curas, aqui vai ficar os milagres, só vai subir o ministério do louvor. É isso que eles ficam lá a fazer, louvando a Deus. Agora, esses outros aqui, na primeira separação de Davi, dos 24 turnos, ou os homens que entrariam na presença de Deus, eles tinham que cumprir o ministério. Eles teriam que fazer o quê? Fazer aquilo que era designado pelo próprio Pai. Pedir perdão por ele, pedir perdão pelo povo. Eles teriam a missão de fazer a entrega do bode expiatório. Eles teriam que aspergir sangue sobre o propiciatório. Eles teriam essa grande alegria, aleluia, de entrar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus, que falava com eles por intermédio ali daquelas asas dos querubins, saía a voz do Senhor. Eles viam a fumaça da glória de Deus, irmãos.
mas se fizesse errado também morria. Agora, tudo isso eram ofícios e ações que eles faziam para chegar até Deus. Amém? E, pastor, o que tem a ver com isso comigo? Tem a ver tudo. Os 24 unções representam a chamada espiritual que Deus tem, em particular com cada um. Deus tem para cada um de nós uma missão. Sendo ela cumprida de forma ideal, você ganha algumas coisas. Se você nega essa missão, sendo chamado, a morte vem cedo. E Deus encerra sobre a sua descendência o propósito da evolução espiritual. O homem que fala, eu não desejo cumprir a missão de Deus. Mas irmão, lembre-se, quem lançou sorte foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Você está entendendo? Mas eu não quero saber disso, pastor. Eu me nego a isso. Se você se nega, vai morrer na sua descendência essa condição gloriosa, sua evolução espiritual. Deus não se interessará em dar uma continuidade na tua vida. Não tem interesse. Mas aquele que diz amém, eu quero. Aleluia. Eu desejo. Eu quero entrar na tua presença. Deve também fazer certo. Deve procurar fazer certo. O homem tem que compreender que a vida que você leva de vir à igreja, a vida que você é estimulado, repreendido a desenvolver em oração, não é uma opção que você fala, eu vou na igreja, mas não preciso orar. Eu vou na igreja, não preciso testemunhar. Eu vou na igreja, mas não preciso fazer nada. Não é opção isso. Não é. Você tem que compreender claramente que você é um escolhido e que você está ocupando um lugar que pode ser de outro. Deus deixou de chamar um monte. Na verdade, Ele chama muitos. Mas são poucos que se prontificam a se fazer escolhido. Por isso eu digo para você, meu irmão, por isso as suas lutas existem, por isso o diabo afronta, porque você tem uma chamada sacerdotal. Deus lançou sorte e escolheu você. Não foi ninguém que sabe, pega a bolinha aí. Não foi não. Deus olhou e falou pelo nome, você, eu quero você. Quando se fala, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós, está aí, irmão. Está aí, você foi escolhido. Se você negar, não faça isso. Mas o que eu devo fazer? Desenvolver. Desenvolver porque você tem ainda uma escada. Aleluia. E nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que cada dia procurar fazer mais, melhor. Nós temos que orar, nós temos que dar testemunho, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ajudar a obra de Deus, nós temos, porque nós somos chamados. E Deus, Ele sabe o timbre da tua voz. Ele falou, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vós e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedirdes ao Pai, o Pai vos conceda, e nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Deus, Ele quer te ouvir, mas nós encontramos tantas barreiras, irmãos. Mas pense o seguinte, é um privilégio. É uma missão ímpar. É um chamado pessoal. Deus tem algo com você
que não pode ser transferido, meu irmão. Minha irmã. Amém? Não pode. E se você quiser transferir, pouco caso, você está fazendo uma coisa terrível. Você está jogando pérola lá fora. Você achou um bom tesouro e está agora pisando nele. Não podemos, ao achar um bom tesouro, nós vendemos tudo e compramos um terreno. Agora, vamos olhar para os benefícios de quem leva a sério. Os benefícios de quem leva a sério a oração, você sabe. O benefício de quem leva a sério a oração, benefício de quem leva a sério a adoração. É o caso de você chegar na igreja para adorar. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de chegar na hora para adorar. Até aí dá para entender. Mas tem pessoas que não sabem nem um hino mais. Porque ele só vem catando cavaco no final. Ele no carro dele, ele toca sertanejo. Se der uma pulsadinha, tem até funk lá, né? Mas e o louvor? Cadê o louvor? Não é verdade? Aqui não estou humilhando ninguém não, irmãos. Eu estou para estimular você a adorar a Deus. Estimular você a orar. A fazer jus o seu chamado. Irmãos, pessoas gostariam de estar lá, sentadinho naquele trono lá. São 24. Será que lá não tem o teu nome lá? Mas isso ainda é para mim. Então, se você não tem essa aspiração de crescer na presença de Deus, você está, infelizmente, desprezando a sorte lançada sobre a tua vida, a escolha de Deus. E quando Deus escolhe a mim e você, só uma coisa vai acontecer, se você levar a sério. Se você levar a sério, só vai acontecer uma coisa muito boa. Deus vai ouvir suas orações. As coisas vão começar a funcionar para o teu lado, irmão. E é inevitável, você vai viver uma vida abençoada. Você vai. Nós vamos chegar no final e falar assim, glória a Deus. E o que é uma vida abençoada? Vida abençoada não é só falar, nossa, estou velho, 70, 90 anos, benção, um monte de casa de aluguel, carro. Vida abençoada, irmão, sabe o que é vida abençoada? É você ter filhos que vão se tornando sacerdotes, e os seus netos vão virando sacerdotes, e os seus filhos vão se tornando discípulos, e assim vai. Isso é uma vida abençoada, irmão. É uma linhagem de Arão, e tem que começar com você. Se o teu filho não vê que você é um homem de Deus, ele não vai querer ser. Se a tua filha não vê que você é mulher de Deus, só sai palavrão, você despreza quando é convocação de oração, você não liga para buscar Deus, é a mesma coisa, louvor para você, é a mesma coisa que música do mundo. Então você vai matar a linhagem sacerdotal na tua vida. Você vai destruir. E o que Deus preserva é a linha sacerdotal, porque Ele gosta tanto de sacerdote que Ele pôs do lado dele no céu. Então vamos preservar a nossa chamada espiritual. E vamos ser uma bênção para que nossos filhos sejam uma bênção. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Porque o que justificaria o sucesso de um pai que ganha dinheiro, mas o filho da droga? E o cara cheio de dinheiro, mas com 4 amantes? Ou a mulher diplomada, mas sem vergonha, mentirosa, enganadora? Que justifica o dinheiro? O que justifica a fama? Isso para Deus não é nada. O que move o coração de Deus é nós dar fruto. Fruto que permanece é filhos salvos, é neto salvo. E eles falando assim: meu pai foi um homem de Deus, e eu quero ser um homem de Deus. A minha mãe foi uma mulher de Deus. Antes dela dar remédio para nós, ela orava. Quando a coisa apertava em casa, tinha que ir para a igreja. Ela deixava a comida pronta e ela ia para o culto.
chegar. Filhos para Deus. Essa é a coisa que Deus quer. Uma linhagem sacerdotal. E se eu não subir lá e não tiver o meu nome lá no trono, quem sabe o Paulinho vai chegar lá. Ou o Thomas. Ou os filhos dos meus filhos. Eu não sei, irmão. Eu não sei em que lugar que eles vão chegar. Mas se eu estou sendo o começo para isso, louvado seja Deus. Arão começou. E agora os filhos e netos estão tomando conta. E não foi Arão. Talvez Arão esteja uma cadeira lá. Talvez um daqueles velhos sentados sábios lá é Arão. Outro Moisés. Tem quem fala que é os 12 apóstolos de um lado. Não sei. Mas Jesus falou que homens normais fariam mais do que ele fez. Então, eu não sei. Só sei de uma coisa, irmão. Eu vou me esforçar para subir. E eu vou preservar o chamado que Deus deu para a minha vida. Esse é o maior tesouro que eu tenho. A gente mede as pessoas pelo carro que tem. Ah, meu irmão tem um carro. O irmão comprou um carro novo. Para com isso, você não é nada não. Sabe o que faz o meu olho encher? É ver um obreiro expulsando demônio. É aquela irmã que fala assim, ó. Eu olho assim e falo assim, poxa, não falta um culto de oração essa senhorinha. Isso é tesouro! E às vezes mora na casinha de aluguel, no fundinho, no cantinho assim. Isso é o que eu acredito que faz com que Deus leve uma pessoa sentada do lado dele lá. É um adorador. Porque os bens ficou na terra. Porque lá no céu a única coisa que ele tem de precioso é uma coroa na cabeça, que o próprio Deus dele. Mas aquela coroa com certeza foi confeccionada através de almas que foram ganhas em galardão. Talvez você deve ter algum pingente no céu, irmão. O que você tem no céu hoje? Lá, para ser adornado em você, para você ser reconhecido lá. Talvez eu tenha alguns brochezinhos dizendo uma pedrinha branca. Anderson, tu serve. Já estou feliz. Pelo menos eu entrei no céu. Mas se eu puder ter um anel que Deus vai me dar lá, quem sabe um colar, quem der é uma coroa. Mas se eu não mandar material para cima, não vai ter o que fazer. Então, tem tantas pessoas, irmão, então, Deus está multiplicando os sacerdotes, o Senhor é terra, Deus está multiplicando, Deus está chamando, e tem pessoas que não levam a sério isso. Devia fazer isso, valorizar. Quem está entendendo? Você foi escolhido, irmão. Você está entendendo bem esse negócio? Sabia que o diabo odeia você e você não presta mais para voltar para o mundo? Você não presta mais. Não dá certo voltar lá. Você vai apanhar lá. Ou você fica firme com Jesus, ou você fica firme com Jesus. Não tem como. Aquele que um dia nasceu de Deus, irmão, tem um anzol na orelha dele, no queixo dele, no nariz dele. Tem um anzol. Para que lutar com o maior pescador de homens que existe? Já viu o pescador pegando peixe grande, irmão? Quanto mais o peixe puxa, mais ele dá linha. Quanto mais vai ao contrário, mais ele dá linha. Mas a hora que puxar, meu irmão, você vai ver a força desse homem chamado Jesus Cristo, pescador de homens. Já tem um anzolzão em nós, não dá para fugir. Você vai viver em depressão, em angústia, nervoso, você só vai ouvir vozes. Você só vai ver coisa, vai ter sonho terrível. É isso. Abandonar a igreja, abandonar o ministério. Abandonar o ministério, é o chamado sacerdotal que Deus tem na tua vida, viu? Não estou falando agora aqui, por favor. Não acredite que eu estou falando só de subir no púlpito e pregar. Eu estou falando que Deus chamou você para ser igreja, para ser povo dele, lavado remido no sangue de Jesus. Um sacerdote que entra na presença de Deus. O véu está rasgado. Não é o que eu estou falando aqui. Mas o pastor Anderson,
vou ser igual a ele. Não, você, eu sou eu. Uma missão de todo mundo pregar. Se você não prega no altar, talvez não é esse o ministério que Deus deu. Mas pregar, você tem que pregar. Testemunhar, você tem que testemunhar. Orar, você tem que orar. Independente do pastor puxar o teu pé ou não, você tem que orar. Porque Deus te chamou para essa missão: orar, entrar na minha casa, na minha presença. Está aqui, verso 19: o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor. Eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. Porque você está obedecendo. Uma parte. É vir para a igreja. Vai vir para quê? O que a gente faz aqui? Aqui é a casa do Senhor. Chamada casa de oração. Você veio aqui para receber oração ou você veio aqui para orar? Os dois, né? Os dois. Quem tem chamado de Deus, se recuar, Deus não tem prazer na vida dele. É sério. Deus não tem prazer na vida dele. Deus fala assim, viu? Você não serve para nada. Você já viu coisa que você não gosta? O que a gente faz com as coisas que a gente não gosta? Às vezes a gente tem coisa que a gente não gosta, a gente guarda por um tempo, não é verdade? Sabe, Jesus falou um dia de uma árvore que ele guardou um tempo. E ele ficava lá olhando, e a árvore não dava fruto. Ele guardou por um tempo, viva. Mas uma hora, o machado vai na raiz. Coisa que não presta, que não vale, que a função dela é uma e não serve para mais nada, é a mesma coisa que guardar liquidificador que não funciona, irmão. Para que você tem aquele negócio? Para fazer ventinha? Só fazer ventinha. Não presta para mais nada, joga fora. Ou faz robôzinho. Você foi criado para adorar a Deus, servir a Deus, orar pelos outros, Deus fazer milagre. Deus quer ouvir isso a nós. E a gente não faz isso, então a gente está valendo para mais nada. Sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou colocando aqui? Mas não é o caso de vocês. Não é o caso de vocês que estão aqui. Vamos para a Bíblia? Lucas. Abra a Bíblia, Lucas capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Diga, a minha vida não pertence mais a mim. Quem aqui é batizado? Quem é batizado aqui nas águas? Agora a segunda pergunta. Quem não é? Levante a mão. Quem não é batizado nas águas? Uma minoria contada no dedo. Deus espera de mim e de você que nós venhamos dar frutos. Porque a minha vida não pertence mais a mim. Então não cabe a mim escolher. E se eu fizer escolhas pessoais, eu posso desagradar e Deus não tem prazer na minha vida e eu me tornar inútil. Mas vamos para a Bíblia para entender agora o poder do sacerdote. Lucas capítulo 1, quem achou, diga amém. Amém. Verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de quem? De Arão. Olha a descendência aí. Olha aí. Um filho, olha aí, tá vendo? Ó, um filho, gerou outro filho, a descendência. Vai chegando. E agora vai nascer quem? João Batista. Aleluia. Amanhã pode ser o teu filho, irmã, o maior ganhador de alma que existiu na terra. A sua filha pode ser amanhã a mulher mais usada em revelação em ganhar alma nessa terra. Esses dois aqui estavam lá, velhinhos, dois velhinhos,
E ele, não, eu não posso parar. Eu fui chamado para ser sacerdote. Mesmo velhinho, eu não posso parar. Chegou agora a minha hora, a minha sorte. Chegou o meu mês. Chegou o mês de eu entrar na presença de Deus. Olha aí, um dos 24 anciãos aqui. Não sei se ele, Zacarias, vai ser um que está lá sentado. Mas ele representa essa classe bendita, maravilhosa, a classe sacerdotal. E diz a Bíblia, verso 6: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em o quê? Coube o quê, irmão? Em sorte fazer o quê? Entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Diga, eu estou aqui. Diga, eu sou sortudo. Você é? Alguém fala, eu sou azarado. Não, você é sortudo. Você foi chamado para entrar na presença de Deus, irmão. Você tem sorte. Você foi chamado por Deus. E podia ser qualquer um lá. Tinha uma turma toda. Mas Zacarias, velhinho, homem de Deus. Só que é o seguinte. Olha aí. Ele não tinha filho. Ele não tinha filho. E Deus queria que a linhagem sacerdotal continuasse. E aí Deus fala o quê? Bom, quem que vai continuar a linhagem sacerdotal? Zacarias, talvez a conversa de Jesus e Deus Pai, com a ajuda ali do Espírito Santo, nós precisamos multiplicar sacerdotes. Nós precisamos de que mais pessoas venham. Mas tem um lá, está esperando faz um tempão. Igual que já tentaram muito ter filho. Não tem. Verdade. Zacarias e Isabel, né? Eles valorizam o sacerdócio, a vida em oração. Eles valorizam. Eles vão na minha presença. Eles ficam esperando a hora deles, né? Aí cai a sorte da turma dele. Não é ele. Não fui eu hoje. Anos e anos foi passando. Hoje não foi. Mas aí, tudo tem a sua hora, irmão. Deus tem a hora certa para responder suas orações. E Deus responde a oração de quem preserva, de quem valoriza a oração. Tem gente que só ora quando aperta. Você não valoriza a oração. Porque você só ora mediante uma situação que você se sente sortudo ou azarado. Na hora eu estou com azar, eu também vou orar. Não. Esses aí, eles eram irrepreensíveis. Já valorizando a oração. Só que nunca a oração de ter filho funcionou. Deus, eu queria um filho. Não funcionava essa oração. Não funcionava. Irmãos, eu digo para vocês. Tem bênção na vida dos irmãos que só vai acontecer quando você provar para Deus que você valoriza a oração. Viu? E que isso não é apenas um escape. Porque tem gente que usa a oração como escape. Nossa, agora tem que orar, porque o negócio está preto. Não, você tem que criar prática de oração. Quem está entendendo? Agora tem que cumprir a Bíblia. Tem que cumprir os mandamentos de Deus. O negócio está apertado do teu lado. Isso aí é escape. Obedecer a Deus por conveniência da situação. Temos que parar com isso. Porque isso não é da nossa natureza. A nossa natureza é orar a Deus independente se Ele respondeu ou não. É entrar na presença de Deus independente se eu estou sentindo ou não. Se eu estou sentindo sorte ou não.
É vir à casa de Deus frequentemente, independente se é o pastor B, ou A, ou C, ou Y. É da nossa natureza sacerdotal servir a Deus. Sim ou não? Então nós temos que eliminar as muletas, desculpa do porquê que a gente faz isso, do porquê que a gente vai para a igreja, do porquê que a gente vai buscar Deus. Nós temos que melhorar. Entenda sempre isso. Você tem asas para voar. Você tem asa. Amém, irmão? E quem tem asa pode experimentar voar a hora que quer. Agora quem não tem, fique querendo. Nós somos abençoados, nós temos asa para voar nas asas do Espírito Santo. E nós temos que usar isso aí, irmão. E não usar só quando está caindo para uma ribanceira. Para, irmão. Vamos voar mais, vamos subir aí, vamos subir mais. Vamos glorificar mais. Mas aqui nesse caso, esse homem, a sorte caiu para ele. E Deus falou assim: hoje é o dia que eu vou honrar esse homem. E diz a Bíblia que ele entrou para oferecer. Você vem para conhecer Deus para quê? Para pedir? Normalmente a gente vem para pedir. Eu quero receber. E para oferecer? Nada. Irmãos, nós temos que valorizar e entender que muito mais nós temos que oferecer. E Deus, ele pede que você ofereça. E vamos entender agora, ele foi oferecer o que, pastor? Incenso, diga. Foi oferecer incenso. Como seria oferecer incenso? Ele foi lá, acendeu a chama, pegou o incensário, e o que ele foi fazer? Foi levantando com o incensário. Ele orou? Ele orou? Não. Foi difícil? Não. Ele foi praticar uma entrega. Ele foi queimar na presença de Deus. E na hora que ele foi queimar, lá fora, é que estava o povo orando. Olha para cá, para a palavra. Verso 10. E toda a multidão do povo estava onde? Fora. Diga, só ele entrou. Eu posso entrar. Aleluia! Glória a Deus, irmão! A multidão, o mundo não pode entrar, fica lá fora! Aleluia! Você pode entrar. Olha para o Senhor e fala assim: entra então. Você pode entrar? Sim ou não? Por que ficar fora da casa tomando chumbo e verde? Se você pode entrar e comer algo bem gostoso. Você já viu isso aí, irmãos? Ah, pastor, eu respeito. Não, Deus já chamou. Se um dia eu entrar na tua casa, irmão, e você falar, fica à vontade, não estranha que eu abra a geladeira. Você falou, pode ficar à vontade. Agora você fala, pastor, fica aqui. Aí eu vou ficar ali paralisado onde você mandou ficar. Pastor, fica aqui que eu já volto. Eu vou ficar, irmão. Eu não sou daquele que vai entrando para ver a bagunça da. Não, fica ali. Mas se você falar, eita pastor, tá em casa, ei, irmão, não brinca não. Um dia desse eu chamei o pastor de lei e ele foi em casa. Lá em casa lá tem um sofá que tem cheio. E dá um pão pezinho. Irmão, eu achei tão bonito isso do pastor de lei. Mas eu gostei, irmão. Porque aquele cantinho ali que dá para ficar o pé, normalmente é o homem, né? Que fica. Ele chegou, foi sentando, ele foi direto naquele canto lá do sofá. Tinha um monte de lugar para sentar, mais duro. Mas ele foi direto lá. Aí ele foi na ponta assim e esticou lá e conversando comigo assim. Eu gostei tanto de ver aquilo ali. Acredite, irmão. Eu fiquei feliz.
Eu falo, que gostoso, né? Dá vontade. Agora vamos ver a pessoa, fica assim, apreensivo, dá até medo. Assim, meu Deus, será que o irmão está sentindo um cheiro estranho no caso? Irmão, nós podemos entrar. O povo fica do lado de fora, você pode entrar, você está entendendo isso? Sim ou não? Desfruta do bem que tem dentro da casa do Pai. Amém? E aí, ele foi oferecer. O povo lá fora estava pedindo. Ele foi oferecer. E o povo orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Aleluia. Irmão, imagine agora esse homem. Ele sabe que lá não tem ninguém na cabeça dele, na cabecinha dele. Olha como ele entrou. E nada, não vou ver nada. Deus é invisível. Deus não se vê. E muito menos agora que eu estou fazendo fumaça. Ele entrou tranquilão. Tranquilão. E lá, fazendo fumaça, né? Para Deus, enchendo a casa de fumaça. O cara lá, rapaz, na cabeça dele, acho que foi rápido, né? A mente dele. Quem que deixou esse cara entrar aqui? Sou eu que posso entrar. Ele turbou-se, ficou perturbado. Daqui a pouco ele se ligou. É algo da parte de Deus. Se não é Deus, uma verdadeira anjo. Mas ele ficou abismado de alguém lá para receber aquilo ali. E aí, oh glória! Quando você entra na presença de Deus, irmão, mesmo que você não veja, tem alguém aí para receber sua oração, viu? Muita gente fala assim, pastor, não estou animado. Por que você não está animado? Por acaso Deus não está do teu lado aí? Você já deixou as pessoas falando sozinho? Já? Já saiu andando sem a pessoa falando? Deus não faz esse tipo de coisa, a gente faz. Enquanto você estiver falando, Deus está do teu lado, irmão. Mesmo que você não está vendo, Ele está ali. Aleluia! Então, se Ele está ali, então acredite na presença dEle. Aí vale a pena orar. Tem pessoa que não ora porque ele não acredita que tem alguém ouvindo. Só tem essa explicação. Se não tem ninguém, por que eu vou orar? Se ninguém vai ouvir, por que eu vou falar? Agora, se a pessoa fala, pode passar de louco a bestade. Pode falar o que for. O pastor antes fala sozinho no carro. Irmão, eu estou com os anjos. Eu estou com o Espírito Santo. Você me veio na rua. Irmão, no mínimo é louvor. No mínimo é louvor. No mínimo. Ou você não faz essas coisas? Eu falo com Deus toda hora, irmão. Eu não só falo agora a oração. Opa, oração. Terminou. Acabou. Não, irmãos. O meu Deus fala comigo e eu falo com Ele todo dia. Se Ele não falar comigo, pelo menos eu falei. Então, quando a gente não fala nada, é porque não considera que tem alguém ouvindo. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas ele viu. E Deus resolveu o caso dele. Diga aleluia. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Aleluia! E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o seu nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém. Olha só, amada igreja, a hora que ele foi oferecer, a oração dele funcionou. Diga amém. Amém. Aquilo que ele orou tantos anos com a esposa dele, só funcionou quando ele entrou na presença de Deus para oferecer. Então
vento. Só vai funcionar a hora que você oferecer algo a Deus. Estou falando de oferta, não. E estou falando de oferta também. Oferecer coração, oferecer amor, oferecer louvor, oferecer incenso. Tem que queimar alguma coisa aí, irmão. Tem que fazer alguma fumaça aí em você. Tem que consumir alguma coisa de você. Quando você se consome, você valida as suas orações. Porque na presença de Deus nós estamos. Quantas vezes esse homem orou na casa dele, com a mulher dele: oh Deus, eu não tenho filho, já estou velhinho, já estou, passei da idade. Oh Deus! Só que Deus queria que a descendência continuasse. E agora, não vai sair qualquer um, não. Vai sair um João! Quanto mais demora. Mas pastor, estou fazendo certinho, está demorando. É porque o Joãozinho vai vir aí, irmão. Aquele que vai abalar e vai ser o prazer de Deus. Aquele que vai fazer coisa grande. Aqui, ó. E terá prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Deus tem algo muito grande com a tua vida, irmão. E amanhã os teus filhos vão ser muito melhor que você tem sido. Amanhã os seus netos vai ser tudo bênção de Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te dar dinheiro, vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar tudo porque esse menino precisa. Se você quer um filho abençoado, Deus vai te dar o melhor na terra para você cuidar desse menino. Eu quero, Deus. Eu quero te dar a herança, eu quero te dar um sacerdote. Eu vou ser sacerdote, vou ser o exemplo dele, e ele vai ser o sacerdote. Pode ter certeza, Deus vai sustentar você. Mesmo que seja até na última hora, irmão, Deus vai fazer você gerar, vai fazer você ter alegria. Você vai ter prazer na vida. Você vai olhar para a tua família e vai falar: oh, glória a Deus, que bênção! Seu filho vai voltar para casa e falar: pai, hoje eu ganhei 2 almas. Ele vai voltar, tua filha vai falar: mãe, hoje eu preguei com uma moça, ela aceitou Jesus Cristo. Aleluia! Os seus filhos vão te dar muita alegria. Mas começa com você, entrando na presença de Deus. Talvez amanhã nossos filhos possam estar sentados naquele trono. Sim ou não? É um sacerdote. Então, quem quer que eu pare ou continue? Eu vou abrir mais um capítulo. Posso? Vocês me abençoam para mim pregar mais um pouquinho? Vamos agora para a palavra de Deus de 1 Samuel, então. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 2. Diga: eu faço parte de uma linhagem espiritual. Amém? E olha, e dela Jesus veio, viu? Jesus tanto respeitou a linhagem espiritual que foi pedir a bênção para João. João, vamos cumprir logo aqui. Me abençoa. Abençoa minha vida aqui, João. Vamos cumprir a escritura. Vamos cumprir. Vamos dar sequência aqui. Porque eu estou indo para um caminho que eu vou sentar lá naquele trono, lá no Pai. Aleluia! O teu pai entra, o teu pai, João, Zacarias, entrava aqui na terra, mas eu vou guardar um lugar para mim lá no céu, na direita de Deus Pai. O seu pai conseguia entrar espiritualmente lá naqueles tronos, naquela presença gloriosa de Deus. Aí eu vou entrar em espírito lá. Meu corpo eu vou deixar aqui ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ser arrebatado. E eu vou entrar lá. Jesus também queria entrar no céu. Sentar num dos tronos que está lá. Mas Jesus é Deus, né? Então, não tem outro trono. É o próprio Deus. Ele senta nele mesmo. No único.
Agora, 1 Samuel capítulo 2. Louvado seja Deus. Verso 27. Eli, um sacerdote louco. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei, na verdade, à casa de teu pai. Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu não me manifestei. E eu o escolhi. Diga, eu fui escolhido. Olha aí, Deus falando para esse homem, ó. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso, para trazer um éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Parei. Esse homem, tudo que eu peguei aqui falando que nós somos escolhidos, sim ou não? A mesma conversa do homem de Deus falando para Eli agora. Sacerdote, sentadão lá, gordão. Nada contra quem é gordinho. Mas a Bíblia relata que ele era gordo porque ele não se mexia, não fazia nada. Ele era um homem que só estava assim, ocupando o lugar de outro. Mas na mesma hora que estava aquele homem ali, inútil, estava nascendo o Samuel do lado, para substituir. E ali, estava lá, o Eli, sacerdote que não fazia nada, sacerdote que não prestava para nada. Ele lá, chega na hora, Deus fala para ele: vai lá, homem de Deus, profeta, e vai falar com esse sacerdote aí, morto, molenga. Vai lá. Ó, Deus não te tirou lá do Egito. Sabe esse Deus aí? Você lembra dele? Você lembra desse Deus? Eu acho que eu tenho que falar para você que Deus é o teu, né? O teu Deus é aquele que tirou do Egito, que te escolheu, que te deu a função de entrar na presença, de queimar, oferecer incenso. Eu até te dei o direito de você comer ofertas. Ele estava longe de Deus. Dentro da igreja, longe de Deus. Está cheio de gente dentro da igreja, longe de Deus. Nem sabe Deus que serve. Deve ter até imagem de anjinho dentro de casa e no Santo Antônio lá. E Deus escolheu, irmão. Larga esse negócio aí de santo. Quebra esse negócio de cruz aí. Não presta para nada. Teu Deus é o Deus que liberta. Não é o Deus preso. E a Bíblia diz, aleluia, e Deus puxou a orelha dele. Você está ocupando um lugar aí, vocês falaram que eu podia continuar. Amém. Amém. Glória a Deus. Quer que eu continue? Amém. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ela fere, mas ela sara. Aleluia. Diga, eu preciso praticar a missão pela qual eu fui escolhido. Amém? Diga amém. Toda vez que você oferecer algo para Deus e você vier para oferecer, as suas orações são confirmadas. E coisas antigas na tua vida vão começar a acontecer. Quando você fazer valer o teu chamado de verdade. Quando você assumir a posição e fazer valer isso. E não ser apenas um cantor papagaio que só repete a música dos outros. E quando vem na igreja ele nem louva. E quando ora, nem o olho tem coragem de fechar. Que quando tem oportunidade de vir num culto de oração, prefere ficar no sofá. Quando quer para oferecer algo para Deus, mas pedir quer. Me dê, Senhor. Me abençoa, Senhor.
29. Por que? Deus fala aqui, ó. Por que você dá coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Misericórdia. Deus falou assim, quando eu peço, e existe dentro da minha igreja, é uma ordenança que seja entregue as ofertas. Você fala, eu não aceito esse negócio. Tá comigo? Não é comigo não. Quem que dá coisa se não é bode rebelde? Não é verdade? Morde. Se você nunca viu isso, eu convido você a andar de jegue, irmão. Dá coice e morde. Eu já tive um. Não concordo com isso. Tem certas coisas que nós não temos opinião. Deus estipulou, nós só temos que obedecer. Parar de dar coice. Mas quando é para fazer alguma coisa com os filhos da gente, aí a gente tem disposição. Para Deus nunca tem. Se é para a gente fazer alguma coisa na nossa casa, tá. Mas de Deus nunca dá. Se é para levar o nosso filho para o médico, dá. Mas se for levar o filho dos outros, não dá. Quem está entendendo? Eu acho que se eu ficar falando muito de coisa aqui, eu vou terminar esse culto todo mundo triste. Não é verdade? Mas Deus falou, irmãos. Por quê? Se eu te chamei para obedecer, seguir regras, ser um ofertante à minha presença, oferecer. Irmão, por favor, quando o pastor fala oferecer, não pensa só em oferta de dinheiro, tá bom, irmãos? Amém? Apesar que tem gente que tem bolso de escorpião, que até nisso está coisa também, mas vamos orar. Eu não preciso disso. Não, se você é biônico, irmão. Nunca preciso de oração. Vamos fazer isso. Nada. É só coisa. Mas se falar, vamos no shopping. Vamos levar os filhos no Hop Hari. Deus fala assim, nossa, que disposição, né? Nossa, quanta alegria esse Hop Hari aí, olha só. Aí, irmão, oh, Glória, eu tenho uns filhos, é meus filhos. Mas vamos no congresso? Tem dinheiro, pastor, tem dinheiro. Mas pôr 90 pilha e comer um lanche de 25 conto no Hop Hari, que é uma coxinha assim, um refrigerante de 15 reais, é um negocinho desse tamanho, lá o cara não reclama. Lá o cara não reclama. Ah, irmão, faz um bolinho, ó. O irmão vai oferecer, vai comprar um bolinho. Irmão, tem desconto não? Ô, crente. Ou no congresso, mas quanto que é? A primeira coisa do que o crente pergunta, mas quanto que é? Tem que parar com esse negócio, irmão, tem que oferecer mais. Não é verdade? Porque quando que era nas festas, ninguém falava quanto que é. Já ia. A única coisa barata hoje em dia é circo, viu, irmãos? Tá? Que não tem nada de legal lá. Que tiraram o elefante, tiraram o leão, tiraram tudo no modo do mato, não come ninguém, né? Seria legal isso. Porque eu torço pro leão. Cada vez que o cara põe o leão lá, come lá alguém uma perna, um braço, um bombom, não serve. Porque judiar dos bichos, tá? Então hoje não tem mais. Aí você tem esse palhaço não dá risada de nada, só fala palavrão. É a única coisa barata.
Vai no cinema pra você ver quanto você gasta. Ô pipoca, cara! Não é verdade, irmãos? E nós não podemos ser assim com as coisas de Deus, irmão, porque lá mesmo caro a gente paga. Não é mesmo? O cara compra, ele paga 5, 6 reais no máximo de cigarro. E é 3 por dia, irmão. Não reclama. O cara não reclama. Não reclama. Ele, um atrás do outro. Queimou 15 conto. Queimou. E ainda vai morrer cedo. E quando é para fazer alguma coisa envolvendo a casa de Deus, dá coisa. Nós somos sacerdotes. Quem está me entendendo? Olha para o seu irmão, olha para o pé dele, vê se está paradinho aí. Está paradinho, irmão? Ou já está dando coisa assim que o pastor está falando? Nós temos que melhorar. Quem concorda comigo? Deus está falando. Trata como você trata teu filho, trata minhas coisas. Trata melhor. Ó, diz aqui. Vou ler mais 2 versículos só para nós terminar. Portanto, verso 30. Diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade eu tinha dito eu que tua casa, a casa de teu pai, andaria perante mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Diga assim: se eu abandonar, serei abandonado. Amém? Ó, Deus parou esse negócio, ó. Não, é sangue real. Então, nasceu, o pai é crente, os filhos têm que nascer, tudo tem que ser crente. E tem gente que acha que o pai é crente, ou os filhos têm que ser crente. Não, Deus falou assim, não. Agora vai ser individual. Antes eu fazia uma escolha naquela descendência. Não importa o que nascesse. Ia ser meu, ia ser descendente. Agora acabou. Agora a pessoa, para ser sacerdote, tem que fazer jus. É o que ele falou aqui. Porque eu escolhi e chegou um aproveitador chamado Eli, então já para aqui agora. Sacerdote só vai funcionar na minha presença se ele fizer jus ao nome de sacerdote. Pois que Deus fala aqui, veja assim, verso 30. Né? Longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei. Porém aos que me desprezarem, serão envelhecidos, esquecidos, abandonados. Vai envelhecer no canto. Quem está entendendo? Então hoje Deus vai tratar você segundo você trata as coisas dele. Se você quiser ser um sacerdote usado por Deus, comece a oferecer sua vida no altar. Comece a oferecer orações. Comece a buscar a Deus. E Deus vai honrar você conforme você busca. Se você abandonar, você pode ter sangue de pastor, filho de pastor, neto de pastor. Se você abandonar, Deus não tem nada mais com você. Se você honrar, Ele vai te honrar. Amém? Amém. E por fim, só o 35. Eu falei 2, último. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Deus quer que o homem seja fiel. Que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu então lhe edificarei uma casa firme, e ele andará sempre diante do meu ungido. Aleluia! Quem é que vai estar com Jesus ungido? Quem é que vai ter a ajuda do ungido do Espírito Santo de Deus? A quem é fiel, quem honra a Deus, quem busca Deus. Esse daí Deus vai honrar, vai dar para ele uma casa firme na terra. Vai dar, não será abalado. Quem está entendendo isso? E dele vai crescer. Quem sabe chega a sentar lá no trono. Feche seus olhos. Olha a Deus, honre ao Senhor. Fale para Deus que você respeita o ministério dos 24 anciões, que
que nada mais é do que o sacerdote, é o sacerdócio, é o chamado, é a escolha que Deus faz para o homem crescer. Deus quer que você cresça, Deus quer que você venha honrar a Ele mais do que você honra a si mesmo e a sua casa. Quando você busca honrar a si mesmo, você será envelhecido, esquecido. Mas se você honrar o Senhor, Deus vai honrar e deixar firme a tua casa. Aquele que quiser ganhar a vida, perderá. Mas quem perder a vida por amor a mim, esse a ganhará. Fale para Deus que você quer ser esse sacerdote. Fale para Deus: Senhor, eu quero sempre entrar na tua presença, oferecer orações, oferecer louvor, oferecer serviço, oferecer minhas ofertas, oferecer obediência, fidelidade. Eu não quero dar coisa, eu não quero, Senhor, desonrar o chamado que o Senhor me deu. Os 24 anciões, como diz a Bíblia, os 24 anciões são sacerdotes que conseguiram cumprir o ministério. Deus, ajuda-me a cumprir o meu ministério. Que eu seja um legado para os meus filhos. Até hoje o Senhor me deu 2, talvez venha mais. E talvez o Senhor me dê filhos adotivos, filhos crescidos, que eu possa ser um bom pai espiritual, que eu possa ser um bom pai carnal. Não me deixa, Senhor, ser um mau exemplo, mas que eu possa fazer valer o chamado sacerdotal que o Senhor me deu. Porque o Senhor recompensa, o Senhor honra aquele que busca te honrar. E eu quero te honrar com a minha vida, Senhor. Eu quero fazer valer as minhas orações. Eu quero entrar na tua casa, independente de qualquer coisa. Eu quero vir sempre para oferecer. Eu não quero vir para a igreja para receber, eu quero vir para oferecer. Oferecer o incenso a Deus, que são as orações, os jejuns, a disposição ao trabalho, as ofertas, os votos, os dízimos. Eu não vou dar coisa, porque a minha natureza não é dar coisa. Eu não fui chamado porque alguém gostou do meu jeito de falar, muito pelo contrário, às vezes eu falo até demais, falo errado também. O Senhor não me colocou na igreja por eu parecer com alguém ou por eu ter alguma virtude carnal. Não. O Senhor me colocou porque o Senhor me chamou no ventre da minha mãe para te servir. E eu fui escolhido e eu quero te honrar. Eu quero honrar essa escolha que um dia chegou até a minha vida. O Senhor me deu o direito de entrar e não de ficar de fora. Nisso eu já te agradeço. Porque o povo fica de fora orando e não vê nada, mas a sorte veio sobre a minha vida. A sorte veio para a tua vida, meu irmão. Deus chamou você no meio da tua família toda dessa geração. Deus colocou no dia Ele colocou o anjo, Ele colocou o Espírito Santo ungido de Deus ao seu lado.
ofertar, para oferecer a sua vida no altar de Deus como um sacerdote fiel. Diga: eu serei um sacerdote fiel. Através da minha vida nascerão outros sacerdotes. E hoje eu venho mais uma vez oferecer a minha vida no seu altar. Com seus olhos fechados, faça a sua oração particular agora. Faça a sua oração particular agora. Entenda que você tem um chamado, isso não é para outra pessoa. Entenda que você é o único e Deus conta com você. Entenda que Deus chamou você porque Ele conta que você seja fiel e que você não dá coice. Deus, Ele escolheu você por quê? Porque Ele viu que você tem um coração doce. Você tem um coração lindo, é um coração que obedece. Você tem um coração disposto. É por isso que Ele escolheu. Ele escolheu você por essas qualidades que você tem capacidade de ser fiel. Porque você se importa com as coisas dele, assim como você se importa com a tua casa, você se importa com a igreja, você se importa com a casa de Deus, você se importa com essa alma perdida. Foi por isso que Deus chamou você. Deus chamou você porque Ele sabe que você tem disposição de orar. Ele sabe que você gosta disso, irmão. Aleluia! E se não gosta totalmente, isso se aprende. Deus, Ele chamou você porque você é uma madura, tem um degrau para subir e tem um trono e uma coroa preparada para você. Guarda essa coroa que ninguém atire. É a coroa dos 24 anciões. Olha aí o ungido do Senhor colocado na tua vida. Você anda com o ungido. O ungido é o Espírito Santo. Você não é um ser humano normal. Você é ungido. Assim como Jesus não era normal, Jesus era Cristo. Cristo quer dizer ungido. Você está hoje ungido. O Espírito de Deus foi te dado para mostrar para você que você não é normal. Você é sacerdote fiel. Chamando e obedecer. Você veio aqui para oferecer. Eu vim aqui para oferecer. Eu vim aqui para entrar nesse Deus. Aleluia. Venho minha vida. Venho sim minha vida oferecer. Põe a mão no seu coração e feche seus olhos. E louve ao Senhor e diga que essa canção é verdade na tua vida. Aleluia. Oh meu Deus. Pai, a nossa vida é o nosso bem maior. É o nosso tesouro maior. E eu entrego ela nas suas mãos. Eu entrego nas suas mãos a minha vida, para que dia após dia eu venha desfrutar da tua presença. Eu venho orar em favor dos homens e mulheres, e que eu consiga o meu maior feito, que é levantar outros sacerdotes, meus filhos sacerdotes. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer.